Então, bom dia pessoal, estamos aqui no Tech Summit. Queria conversar um pouquinho com vocês sobre embeddings e reconhecimento facial e falar um pouquinho da solução de FaceNet, que faz esse trabalho de reconhecimento facial usando redes neurais convolutivas. Então, espero que agrade o conteúdo e aí vamos mergulhar um pouquinho no assunto. Primeiro, me apresentar rapidamente. Sou Felipe De Wulf. Eu tenho um histórico de formação de técnico em eletrônica, depois em engenharia de computação. Trabalho aqui na CIT já há mais de 7 anos com arquitetura, arquiteto de sistemas. E há 18 anos trabalhando em desenvolvimento de software. Comecei desde Assembler, que eu trabalhei com programação em Nintendo 64, passando por C, Java, Drupal, TensorFlow, e até brincando um pouco na área de cosmologia, comunidade de cosmologia, porque é interessante que cosmologia e Deep Learning são duas áreas de conhecimento que estão crescendo muito e que com um pouco de matemática de universitária, cálculo, álgebra, você consegue acompanhar esse desenvolvimento. Então são duas frentes muito interessantes. No caso aqui vamos falar um pouquinho na área de Deep Learning. Sobre perguntas, a gente vai seguindo apresentando, mas tem um canal Slido com o código CINT Tech Summit, que vocês podem ir adicionando as perguntas nesse canal e no final da apresentação a gente vai ter 10 minutos para passar por todas as perguntas. Certo? Qual que é o objetivo aqui da apresentação? É apresentar um pouquinho aí o FaceNet, comentar como que é feito o reconhecimento facial, como que a gente pode fazer o reconhecimento facial usando Deep Learning e redes convolutivas, e o uso de embeddings, tá? Que foi, acho que, uma das grandes sacadas aí do FaceNet. Adicionar também algumas fontes, algumas imagens que eu estou usando aqui na apresentação vêm do próprio paper de divulgação do FaceNet, que foi feito pelo pessoal do Google. E um pouco da historinha que eu vou contar vem também do artigo do Adam Gategay, de Machine Learning is Fun. Então ele implementou um pouco todo esse processo lá e com uma história bem legal aqui que eu estou aproveitando. Então, vamos lá, reconhecimento facial. Tá? Só comentar um pouquinho da importância disso no dia a dia de hoje, né? O reconhecimento facial está sendo usado muito para identificação de pessoas, por exemplo, sistemas de segurança, né? Já tem vários lugares que em estádios você tem câmeras com reconhecimento facial, onde você pode identificar pessoas, talvez criminosos. Então tem vários usos importantes em segurança. Biometria, por exemplo, o novo iPhone já faz biometria para você acessar o celular. Compras online, pagamento online, então várias formas de identificação. Reconhecimento de usuário para customização, né? Então, por exemplo, você entra numa loja, a loja pode te reconhecer e já fazer um atendimento customizado para você, ou presença em eventos, sabe? Até, por exemplo, uma ideia em escola, reconhecimento facial, você identifica os alunos presentes, então tem várias possibilidades. Autotagueamento, né? Isso já está funcionando hoje em dia, todo mundo já deve conhecer. Quando você chega no Facebook, sobe uma foto, ele já identifica quais são as pessoas que estão nessa foto. O Google Fotos, né? O Google Fotos tem feito um trabalho bem forte com isso também, ele identifica todas as pessoas que estão na foto. Então esses são alguns usos que já são possíveis e já estão acontecendo através de reconhecimento facial. Tá? A historinha que a gente vai contar aqui um pouquinho é esse desafio, né? Não sei quem você já viu, tem o Chad Smith e o Will Ferrell, um artista de rock e outro um ator, e os dois são bem parecidos, né? Tem até uma brincadeirinha de um vídeo que os dois vão lá no palco e um se fantasia do outro, né? Então a ideia é a gente vai usar um pouquinho os dois como exemplo aqui no reconhecimento. Então, começando um pouquinho, o que seria um passo a passo para você trabalhar um reconhecimento facial? Tá? Primeiro passo, você tem que localizar onde estão as faces na imagem. Às vezes você tem uma foto com 3, 4 pessoas na foto, então o primeiro passo é identificar onde estão os rostos. Segundo ponto, você vai lá, identificou o rosto, vai fazer um corte dele e você vai fazer um ajuste desse rosto para ele ficar num padrão, ficar padronizado para você fazer o trabalho em cima dele. Padronizado, aí você vai passar pelo trabalho de analisar as features dessa face e
entender os traços para poder fazer esse reconhecimento. Aqui features eu coloquei em negrito porque é o ponto-chave desse trabalho de reconhecimento facial. No final, você identificando as features, você vai comparar com faces já conhecidas e aí você emite uma predição. Então aqui tem um exemplozinho, você chega uma foto, identifica o rosto, ajusta, alinha o rosto, compara com uma imagem padrão e aí você vai lá e faz a predição, Will Ferrell. Tá? Então a ideia do processo é seguir um pouquinho esse fluxo. E aí vem a pergunta, né? A gente comentou que as features é o ponto-chave. O que são boas features para você identificar faces? Aqui é um exemplozinho, né? Às vezes você vê em filmes, como aqui de CSI, aquela ideia de que você tem dois rostos diferentes, ele mapeia pontos interessantes nesse rosto, como olhos, boca, nariz, aí calcula algumas distâncias entre eles, e baseado nisso ele compara um com o outro e dá um match se é a mesma pessoa, se não é, ou identifica pessoas através de um arquivo de imagens, né? Então essa aqui seria a ideia que se tem hoje de reconhecimento facial, né? Um pouco na mídia. Mas aí o que seriam essas features que a gente usa para identificar faces? Seria distância entre os olhos, boca, nariz, cor dos olhos. E aí cor dos olhos você tem um problema, né? Se a pessoa usa uma lente, se está de óculos, formato dos olhos, geometria do rosto, né? Que é até um pouco o exemplo desse que aparece aí no videozinho, ligando os pontos. Então, como que a gente trabalha as boas features? Vários processos, ele tenta descobrir essas features mesmo, né? Ou seja, identificar canto de olho, ponto de nariz, boca, calcular a distância entre eles, determinar um padrão e seguir por aí. Então você tenta descobrir essas features e usar as melhores features. Mas o ponto importante você tem que identificar quais são as features que causam variações intrapessoais e diferenciadas que são as interpessoais. As intrapessoais são variações dentro de várias imagens da mesma pessoa. Então, por exemplo, se a pessoa está usando óculos ou não está, você vai ter uma variação aí na imagem, só que é a mesma pessoa, você tem que reconhecer a mesma pessoa. Se a pessoa está de barba ou está sem barba, se está de cabelo comprido, cabelo claro, se pintou o cabelo ou não pintou, se está de lado, se está de frente. Então, isso são todas variações que você vai ter na imagem de uma pessoa, se teve alguma mudança no rosto, alguma cicatriz que surgiu. Então são todas variações intrapessoais. E isso a gente quer eliminar. Não interessa pra gente, porque são variações que acontecem no rosto de uma pessoa, mas elas não ajudam a distinguir de uma pessoa para outra. Já as diferenças interpessoais são justamente as que vão diferenciar uma pessoa da outra. E são essas features que a gente tem que usar para conseguir fazer a diferenciação de uma pessoa para outra. Mas aí, como que a gente acha essas features, né? Então, ao longo do tempo foram feitas algumas features manuais, como geometria de rosto, mas com todo esse avanço de deep learning que a gente tem visto, de reconhecimento de imagens com deep learning, poxa, será que deep learning faz um bom trabalho em cima disso? Foi aí que eu procurei um pouquinho mais, né? Mudou. E aí a conclusão usando redes neurais, deixa a rede neural descobrir essas features. Tá? As redes neurais elas são feitas para, através de muito treinamento, de uma base de dados muito grande, ela descobrir as melhores features para resolver o problema em questão. Tá? Especialmente com o processamento de imagens, as redes neurais convolucionais têm tido excelentes resultados em entendimento de imagem, em processamento dessas imagens. Então, nada mais natural do que você tentar fazer todo o processo de reconhecimento de imagem usando Deep Learning com redes convolucionais. Esse é o ponto do FaceNet. Tá? Então, agora vou passar um pouquinho desse processo com vocês. Primeiro passo é a localização das faces. Ou seja, dado uma imagem, como que eu identifico onde está a face? Nesse exemplo que foi feito lá no artigo que eu citei, ele usou o método Histogram of Oriented Gradients, tá, o ROG. O que esse processo faz? Ele pega para cada pixel da imagem, em preto e branco, ele converte a imagem para preto e branco, ele calcula qual que é a direção em relação aos pixels vizinhos, que a imagem está indo para um pixel mais escuro.
Então, nessa mini animaçãozinha aqui, vocês veem que o pixel central, ele procura qual que é o pixel vizinho mais escuro e coloca o gradiente nessa direção. Então, ele vai tentar identificar a direção dos gradientes para cada pixel. Num segundo momento, ele vai agrupar esses gradientes que ele encontrou, né? Porque se eu tenho uma imagem grande, eu vou ter muitos pixels individualmente, cada um tem o seu significado. Mas se eu agrupar eles em blocos de 16 por 16, eu vou ter uma imagem mais consolidada, onde esses gradientes começam a ter algum significado, né? Então, o próximo passo é reduzindo essa imagem em blocos de 16 por 16, ele vai gerar esse mapa de gradientes, né? Então aqui tem um exemplozinho da imagem do Will Ferrell, fazendo essa transformação do ROG, a imagem que fica. Então eu vou ter uma imagem consolidada de todos esses gradientes. E aí, com esse gradiente, a imagem que a gente tinha aqui do crop, né, após a imagem, ter toda a imagem, eu tenho esse gabarito, né, que é uma média de vários rostos que foram processados. Esse gabarito ele tem mais ou menos o que é o formato de um rosto baseado nesses gradientes. Então o processo passa a ser simples. Agora eu só tenho que vasculhar a minha imagem, ver aonde que eu tenho um match desse gabarito com a minha imagem atual. Tá? Como eu não estou mais olhando aqui pixel, nem cor de pixel, etc., fica uma comparação muito mais robusta. Tá? E esse é um método muito eficiente para você identificar faces dentro de uma imagem. No Python, a biblioteca dlib já tem essa funcionalidade pronta, então tem o link para esse site, para esse artigo que eu comentei, e lá ele tem até um link para um código-fonte onde você pode acompanhar como que isso é implementado. Mas essa fase do reconhecimento, praticamente com 10 linhas com Python e dlib, você executa todo esse processo. Tá? Então, basicamente, você pega a sua imagem, faz essa transformação do ROG, você vai identificar todas essas matrizes dos gradientes, usa esse gabarito, com esse gabarito você vai identificar onde estão os rostos. Tá? Então, nesse primeiro passo, se a gente comparar as duas imagens lá, ele consegue identificar exatamente onde estão os dois rostos. E aí, com isso, você vai lá, faz um crop só desse pedaço e usa esse crop como passo seguinte da sua imagem. Você desconsidera todo o resto da imagem e trabalha só com o crop do rosto. Segundo passo, ajustar para um modelo. Tá? O que é o ajuste? Então, normalmente nas fotos, as pessoas às vezes estão em várias poses. Estão olhando de frente, olhando de lado, ou com a cabeça um pouco inclinada. Então, você vai ter uma pequena variação em cima do posicionamento do rosto. O FaceNet, no artigo dele, ele desconsidera, num primeiro momento, esse processo. Ele fala, deixa que a rede neural vai aprender a tratar isso. E ele consegue bons resultados sem fazer esse passo. Só que, por via das dúvidas, depois eles incluem esse passo no processo e eles conseguem uma melhora no resultado. Tá? Então, assim, é um passo que é importante de fazer. Então, nessa etapa, o objetivo vai ser remover rotações da face, de forma que boca, nariz, etc., estejam aproximadamente na mesma posição. Então, se você está com a cabeça virada de lado, seus olhos vão estar um pouco deslocados, a boca vai estar um pouco inclinada. Então, o objetivo nesse passo é simplesmente identificar isso, rotacionar de volta, para que os rostos estejam sempre na mesma posição, que facilita o processo de reconhecimento depois. No exemplo, ele usou o método de Face Landmark Estimation, que também está disponível na biblioteca dlib. Então, também com poucas linhas de código, você consegue colocar esse procedimento no seu pipeline. No site lá também tem exemplos desse código. Tá? Então aqui um pouquinho de explicação visual desse processo. Ele vai ter uma matriz aqui de 60 pontos de interesse, que eles chamam os landmarks, né? Que aqui você vê canto de olho, contorno do olho, ponta de nariz, canto de nariz, contorno da boca, contorno do rosto. Então ele vai identificar agora esses pontos na sua imagem. Ele vai traçar mais ou menos esse perfil do rosto. E aí depois ele aplica uma transformação, que aqui no exemplo ele usou somente transformações afins, que são transformações de escalar um pouco, né, aumentar ou diminuir um pouco a imagem, rotacionar, ou fazer uma pequena correção, se o rosto estiver de lado, ele faz um pequeno ajuste para trazer ele para ficar mais plano. Então com isso, se pegar essa imagem aqui, ele está com a cabeça ligeiramente inclinada, então os olhos ligeiramente desalinhados e ligeiramente de lado. Após a transformação, o rosto fica um pouco mais achatado, um pouco mais plano, mas você vê que os olhos estão numa linha reta, a boca está bem centralizada.
Então ele faz um pequeno ajuste para que todos os rostos que eu vou analisar estejam mais ou menos na mesma posição, os olhos na mesma posição. Tá? E com isso, então, agora eu tenho um rosto bem formatado para entrar no processo de reconhecimento. Antes de entrar no próximo passo, uma rápida explicação do que são embeddings, tá? Só para dar um pouco mais de contexto. Vou citar um exemplo que isso é muito forte, que é no processamento de texto. Se você vai fazer um processamento de texto com machine learning, você tem que entrar uma matriz de dados numéricos. Então, palavras, você não consegue trabalhar palavras. Então, o primeiro método que se usa muito é o one-hot encoding. E o que é? Você pega o seu vocabulário de palavras, coloca uma palavra embaixo da outra e cria um vetor com o mesmo número de palavras, com o mesmo número de posições que o seu vocabulário. Então, se eu tiver 50 palavras, eu vou ter um vetor com 50 posições. E cada palavra vai ser mapeada em uma posição. Então, no exemplo aqui, eu tenho um vocabulário de 4 palavras, cada palavra vai ter um 1 na posição correspondente a essa palavra no vocabulário e 0 nas demais. Tá? Com isso, eu já consigo usar esse vetor para alimentar uma rede neural. Qual que é o problema dessa representação? Ela é extremamente esparsa, porque cada posição, cada vetor, eu só vou ter um único 1, né? O resto tudo vai ser 0. E ela não possui semântica nenhuma embutida. Eu só tenho a posição da palavra, é só uma listagem de palavras. Tá? E aí, Machine Learning, o conceito de embedding, é você usar uma representação das suas features, das suas entradas, num espaço dimensional reduzido. Tá? E outro ponto importante do embedding é que ele tem propriedades semânticas embutidas nessas dimensões. Então, no exemplo aqui de one-hot encoding, supondo que eu tenho um vocabulário de 10 mil palavras, casa, navio, carro, etc., até zebra, eu vou usar 10 mil palavras, um vetor com 10 mil posições. Sendo que dessas 10 mil posições, uma única posição vai ser 1, as outras 9.999 vão ser zeros. Eu não tenho semântica nenhuma. Usando o word embedding, eu consigo, o que é muito usado, é ter um vetor de 200 posições, ou seja, muito menor do que as 10 mil. Todas as posições vai ter um valor numérico, e esse valor numérico, na verdade, está definindo um vetor num espaço dimensional de 200 dimensões. Tá? Então eu vou ter carro, por exemplo, casa, vai ter vários números em cada uma dessas posições, carro, navio, zebra, ou seja, todas as dimensões são usadas, são preenchidas, e eu vou ter uma semântica associada a essa posição do vetor. Tá? Então com isso eu tenho uma grande redução no tamanho do vetor, eu tenho uma maior densidade, um melhor aproveitamento disso, e o ponto mais importante, eu tenho uma semântica nisso. Como que é essa semântica? Por exemplo, no caso de word embedding, se eu pegar o vetor, olhando esse quadro aqui embaixo à esquerda, se eu tenho um vetor de king, né, de rei, e o vetor de homem, se eu subtrair o vetor homem do de king, eu tenho este vetor amarelo aqui no canto, que é a diferença entre os dois. Se eu somar esse vetor de diferença de rei para homem, somar em mulher, eu chego num vetor novo que é muito próximo do vetor de rainha. Então ele pegou essa semântica entre rei e homem, se eu aplicar em mulher, eu chego em rainha. Tá? Essa mesma semântica aparece, por exemplo, em capitais e países. Se eu pegar a diferença entre as palavras Espanha, Madrid, Itália, Roma, Alemanha, Berlim, são vetores praticamente iguais. Ou seja, se eu pegar China menos, por exemplo, Vietnã menos Hanoi e somar em Roma, eu vou chegar num vetor que vai estar muito próximo do vetor da palavra Itália. Tá? Então isso acontece com plural e singular, feminino, masculino. Né? Então eu acabei colocando o vetor dessa palavra, ele tem uma semântica embutida que representa se ela é plural, singular, feminino, masculino, capital, país. Né? Então isso eu consigo colocar semântica embutida na posição do vetor. Uma coisa interessante que aparece é que, por exemplo, a palavra apple, ela fica próxima de outras frutas, né? Aqui, por exemplo, manga, abacaxi, ela vai estar próxima disso, porque em várias frases ela está no contexto de frutas, mas ela vai estar próxima também de Microsoft e IBM como uma empresa de software. Tá? Por que isso acontece? Porque isso aqui é um rápido desenho sobre o treinamento de word embedding. O que acontece é que eu vou dar várias frases para fazer o treinamento dessa rede neural, e dado um contexto, eu vou tentar adivinhar qual que é a palavra que aparece ali no meio.
ou o contrário, né, no skipgram, dado uma palavra eu vou tentar inferir o contexto. E aí o que acontece é que, por exemplo, eu vou ter várias frases que eu digo o carro é azul, amarelo, vermelho. Eu vou ter vários contextos iguais onde eu posso variar as palavras de cor. Ou eu posso dizer, eu gosto muito da fruta abacaxi, laranja, banana. Então eu vou ter a mesma frase, o mesmo contexto, onde eu posso variar algumas frutas. Então, dado que são as mesmas palavras dentro do mesmo contexto, elas automaticamente vão ficar próximas nesse espaço vetorial. Então, isso é só uma rápida explicação de por que nesse espaço vetorial eu consigo ter palavras que são semanticamente próximas, agrupadas, né? Um outro exemplo que tem nesse outro paper, Unsupervised Representation Learning, que trabalha com GANs, né, redes generativas, ele pega o espaço vetorial, onde ele gera uma foto de um homem com um óculos, subtrai do vetor que representa um homem sem óculos, então ele pega essa diferença de homem com óculos e homem sem óculos. Teoricamente, a única diferença entre um e o outro é o ter óculos. Ele soma essa diferença no vetor de mulher sem óculos, e a imagem que resulta, né, gerada por esse vetor, é uma imagem de mulher com óculos. Tá? Então isso aqui vê como que é interessante você trabalhar com embeddings, que você consegue agregar semântica no seu contexto. Tá? Então, dada essa rápida introdução sobre embeddings, voltamos à análise de features, falando agora de FaceNet. O que o paper do FaceNet propõe? Tá? Ele vai usar uma rede convolucional para aprender features mais importantes na distinção de rostos humanos, tá? Justamente o que a gente quer. Só que um detalhe, o objetivo não é reconhecer as pessoas. Tá? O objetivo é gerar um embedding, tá? Ele vai gerar um vetor de identificação dessa face, em que faces de pessoas gerem vetores próximos, ou seja, faces da mesma pessoa vão gerar vetores muito próximos, e faces de pessoas diferentes geram vetores distantes entre si. Então eu não vou estar querendo reconhecer João ou Maria, eu estou querendo reconhecer que se aquela face é de uma mesma pessoa, as duas vetores dela têm que estar muito próximos. Se são de pessoas diferentes, eles têm que estar muito distantes um do outro. Então é quase que como eu gerar uma hash para cada face. Eu vou gerar um número, né? Eu vou gerar um embedding que representa aquela face, aquela identidade, aquela pessoa. E se eu tenho um embedding praticamente único para qualquer face, independente de qual foto que tem aquela face daquela pessoa, eu tenho praticamente um identificador para aquela pessoa. E aí eu posso usar um simples algoritmo de classificação SVM para agrupar e reconhecer essas faces. Tá? Então agora dando um rápido overview dessa arquitetura, como que funciona em linhas gerais? Eu vou ter o meu BERT, que são todas as imagens de faces já cortadas e ajustadas para alimentar o meu sistema. Uma arquitetura de Deep Learning, passando por uma fase de L2, que ele vai transformar isso num vetor de dimensão 1, gerando o meu embedding, e depois tem um triple loss que eu vou explicar um pouquinho mais para frente. Tá? Um jeito de resumir isso seria, qual é o meu objetivo? Eu quero criar uma função f de x que vai mapear todas as entradas x, né, em um vetor RD, onde a D aqui são 128 dimensões, projetadas numa hiperesfera de tal forma que o módulo de f de x seja 1. Esse módulo de f de x igual a 1 é forçar que o meu vetor do embedding tenha dimensão 1, tá? Para que todo vetor tenha a mesma dimensão, e que a variação das features seja sobre a variação do vetor e não sobre a variação do tamanho do vetor. Então eu forço um vetor ser diferente do outro, e não eu ter o mesmo vetor com tamanhos diferentes. Então criar essa função é justamente a minha rede neural que vai executar essa função. Eu vou aprender essa função através da rede neural. Ele vai mapear cada entrada desse vetor, que é o meu embedding, com esse tamanho fixo. Então aqui eu tenho um pequeno mapeamento do que é nessa frase, cada função matemática em cada pedaço do meu processo. Então, onde eu quero chegar? Eu vou ter essa hiperesfera. No caso aqui está uma representação de um círculo, que seria uma hiperesfera, né, em 2 dimensões. Né? Mas vocês podem pensar isso como uma esfera mesmo, de 3 dimensões. Só que no caso, o meu problema vai ser uma hiperesfera de 128 dimensões. Então, no momento inicial, quando eu pego todas as minhas imagens e passo por esse meu processo, como essa minha função inicial não está treinada, ele vai pegar cada imagem de cada pessoa e jogar aleatoriamente num vetor nesse espaço. Então eu vou ter todos eles misturados. A partir do próximo que eu fizer o treinamento, o que ele vai fazer é que ele vai convergir todos os embeddings da mesma pessoa, da mesma face,
né, todas as faces da mesma pessoa, elas vão estar agrupadas, gerando um embedding muito próximo um do outro, e forçar a distribuição de faces diferentes, de pessoas diferentes, ao longo desse espaço. Tá? Então esse que é o objetivo de treinamento dessa rede. E como que eu meço isso? Como que eu faço esse treinamento? Aí que entra outro ponto interessante desse artigo, que é o triplet loss. Tá? O treinamento que ele vai fazer, ele vai sempre pegar uma tripla, 3 imagens, né, 3 faces. Uma face ele vai chamar de âncora, que é a minha referência. E aí a segunda face vai ser uma imagem positiva, que ele chama da positiva, que é a mesma face, quer dizer, é uma face diferente, né, uma imagem diferente da mesma pessoa, então é um positivo, ou seja, são 2 faces da mesma pessoa. E eu vou ter uma negativa, que é uma terceira face de uma pessoa diferente. Tá? Então, o que ele vai otimizar é que ele vai fazer essa conta, que imagem, essa minha função de otimização, ele vai querer que a diferença, a distância entre a minha imagem âncora e a minha imagem positiva seja a menor possível. Ou seja, a diferença, né, que ele faz a distância mesmo, um menos outro ao quadrado, que essa diferença seja mínima. Ou seja, como eu estou querendo otimizar essa função, eu estou querendo reduzir o valor dessa função. Então, se eu estou calculando aqui a distância, nesse primeiro termo, o xa menos o xp, eu estou querendo que a distância entre o positivo seja a menor possível, porque ele vai querer diminuir essa distância. Ao mesmo tempo, a distância entre o meu âncora e o meu negativo, como eu estou com o sinal negativo, ele vai tentar maximizar esse valor, porque se essa distância for muito grande, ela sendo negativa, eu diminuo o valor da minha função. Então, eu otimizar essa função, ele vai estar simultaneamente aproximando todas as imagens que são da mesma pessoa e tentando afastar as imagens de pessoas diferentes. Tá? Então ele treina simultaneamente essa tripla sempre. E aí no artigo ele trata todo um processo para escolher as melhores faces, né? os melhores triplets. Por quê? Porque se eu trabalho com 200 milhões de imagens, eu tenho esse número elevado ao cubo em termos de combinações de trios. Tá? Então seria inviável eu treinar com todos os trios possíveis. Então o que ele vai fazer? Ele tem um método lá de escolher quais são os trios que fazem mais efeito no treinamento, ou seja, são os trios onde eu tenho faces iguais, muito distantes uma da outra, e faces diferentes, muito próximas. Então ele vai escolher esses casos mais difíceis e usar no treinamento. Tá? E aí então a rede vai ser treinada comparando essas 3 imagens, né, a âncora positiva e a negativa, rodando esse treinamento. Então no primeiro momento eu vou ter a minha âncora lá com várias imagens negativas próximas e várias imagens positivas distantes. Através do treinamento, ele vai aprender a gerar embeddings onde todas as imagens positivas estão próximas da âncora e todas as imagens negativas estão distantes da âncora. Tá? No caso do paper do Google, eles usaram 200 milhões de imagens treinadas no cluster de CPU durante 1.000 a 2.000 horas. Tá? Então foi um treinamento bem pesado. Tá? Mas teve um resultado bem legal. Aqui, usando um exemplo do nosso desafio, né? Ou seja, eu vou pegar 2 fotos diferentes do Will Ferrell, considerar uma como âncora, a outra como positiva, e uma do Chad Smith eu vou usar como exemplo negativo. E depois inverter. No caso de uma foto do Chad Smith, eu vou ter 2 dele como âncora e positiva e uma do Will Ferrell como negativa. Só que ele vai fazer isso para 200 milhões de imagens. Tá? E aí, ao longo do treinamento, ele vai aprendendo como diferenciar essas imagens. Aqui eu falei um pouco do processo como um todo. E aí o que é essa rede neural que ele trabalhou? Tá? Qual que é a arquitetura? Ele trabalhou com 2 modelos de redes neurais. Tá? Um modelo foi o Zeiler e Fergus, e outro que ele chamou de NN2 foi o Google LeNet. Tá? São 2 papers até separados, então ele usou esses 2 modelos. Como aqui eu tenho uma arquitetura modular, eu posso facilmente plugar um modelo em rede neural, tirar e plugar outro modelo. Então eles usaram várias arquiteturas dentro desse processo, treinaram seguindo esse modelo, né, de gerar o embedding e o triple loss. Aqui tem uma rápida listagem de cada camada, né, uma convolutiva, pooling, normalização, outra convolutiva e tal. Só que nesse modelo eles acrescentaram ainda algumas camadas convolutivas de 1 por 1, de acordo com o que eles viram que fez diferença. E aí, aqui são os 2 modelos, e cada uma dessas tinha 1.6 gigaflops de processamento. Então ela tem um volume de processamento muito grande.
Então eles propuseram também outros modelos, que ele chamou depois de NN3, NN4, que são modelos mais simples, tá? Que tenham menos processamento, menos parâmetros, né? Menos camadas, ou camadas mais reduzidas, ou trabalhar com imagem de entrada menor, para ter um processamento mais rápido. E eles fizeram isso nos testes também, porque a ideia é eu ter esse processamento tanto num desktop, mas eu tenho uma versão simplificada para poder fazer um processamento num celular também. Tá? Então eles usaram vários modelos aí. Então isso aqui é só para dar uma ideia do tamanho dessa rede. Aqui é uma imagem gráfica, né? A rede do Xilinx Fergus. Aqui ela está aparecendo com 7 layers somente, mas no caso do Google, se eu não me engano, desse paper foram 22 layers, ou seja, eles colocaram um pouco mais de camadas, colocaram algumas camadas intermediárias, né? Então você começa com uma imagem de tamanho 224, aí vai fazendo alguns strides, fazendo um pooling, normalizações, então passo a passo, várias camadas, até você chegar na sua saída no final. O outro modelo, o de Deep Learning, o Google Net, que foi o segundo modelo que eles usaram, né? Então aqui tem só uma ideia para ver o tamanho dessa rede neural, né? Então ele vem aqui desde o início por várias camadas. Aqui ele usou um conceito de inception, que ele, durante as redes neurais, ele abre, ele bifurca em 2, 3 processamentos paralelos e depois ele agrupa isso. Então é uma solução interessante também, eu acho que não vale entrar aqui, mas só para dar uma ideia de que são dois modelos grandes, pesados, arquiteturas diferentes e que basta você plugar dentro daquele pedacinho lá de Deep Learning que você consegue experimentar várias arquiteturas diferentes. Tá? E aqui comentar um pouquinho de alguns resultados, né, que teve com isso. Então se você olhar na tabela, começar aqui pela tabela de cima à esquerda, são aqui as várias redes, as várias arquiteturas que eles usaram como possíveis treinamentos. Então a NN1 foi a Xilinx Fergus, com imagem de 220 por 220. No conjunto de validação deles, eles atingiram 87,9%, né, de performance. Usando a rede NN2, conseguiram 89% com esse mesmo tamanho de imagem. E aí a NN3 e a NN4 foi a mesma arquitetura de Inception, só que usando imagens de tamanho menor. Né? Então usando imagem de 160 por 160, depois de 96 por 96, para diminuir a demanda de processamento. Então você vê que diminuindo um pouco o tamanho da imagem, diminui um pouco o índice de acerto deles. Cai a precisão para 88, depois para 82. Depois eles usaram também a NNS1 e NNS2, mini inception, ou seja, eles reduziram também o número de layers para simplificar a rede neural. Então numa caiu para 82% e na outra caiu para 51%. Nessa imagem embaixo à direita, vocês conseguem ver o gráfico de vários testes que eles fizeram, o em vermelho, né, essas redes que estão citadas. Então fica um pouco claro que quanto mais flops, né, quanto mais processamento você tem em cima da imagem, melhora o nível de resultados. Em cima você tem aqui o impacto da quantidade de treinamento. Né? Então treinando com 2 milhões de imagens, eles chegaram em 76%. 26 milhões, 85%. 52 milhões, 85% também, e com 260 milhões de imagens, 86%. Então você vê que quanto mais imagens você tem para treinar, melhor a rede aprende. Outro teste que eles fizeram foi quantas dimensões precisa ter esse meu vetor de embeddings para ter mais qualidade. Com 64 dimensões chegaram em 86%, 128 que é o usado 87,9%, 256 87,7%, caiu um pouquinho, 512 85%. Por que cai, né? Porque se eu tenho mais dimensões, teoricamente eu tenho mais possibilidade de aprendizagem. A explicação deles é que de repente pode até ser melhor com 256, só que eu precisaria de mais tempo de treinamento e talvez um conjunto maior de imagens para treinar minha rede, porque ela fica mais difícil de aprender. No caso, com o volume de imagens que eles tinham e o tempo de treinamento, 128 de embeddings foi a melhor solução. E aqui um outro resultado no teste LFW, comparando várias redes, você vê que o resultado aqui, o melhor resultado foi do FaceNet. E aqui você vê na linha 5 que o FaceNet teve 98,87% de acerto. E quando eu faço FaceNet com aquele alinhamento, né, que é aquele alinhamento de imagem, o ajuste inicial, ele chega em 99,63%. Ou seja, ele acertou 99,63% dos reconhecimentos de imagem. Né? Então é um método que tem funcionado muito bem. Aí o resultado daquela brincadeira, né, que o artigo cita, ele pegou um vídeo bem famoso que tem do Will Ferrell se passando por Chad Smith e vice-versa,
Ele treinou, pegou 20 imagens de cada um, né? Fez o treinamento usando a rede já treinada. Ele não treinou essa rede inteira, ele pegou essa rede neural já treinada, né? Que foi disponibilizada, e aí ele só passou 20 fotos de cada uma das pessoas por essa rede já treinada. Então ele gerou ali para cada um 20 embeddings. E aí depois ele treinou um SVM para reconhecer, agrupar esses embeddings de cada um para o nome Will Ferrell, Chad Smith. Tá? Então treinar uma SVM a partir dos embeddings é muito fácil, rápido e simples. Tá? E a parte mais complexa, que é essa rede neural, ela já estava pronta, já estava treinada. E o resultado é esse videozinho aqui. Né? Então você vê o Will Ferrell e o Chad Smith, os dois realmente ficam bem parecidos, né? Usando a mesma roupa, o mesmo chapéuzinho. Só que o algoritmo foi capaz de reconhecer precisamente quem que é quem. E se você vê o índice de acerto, ele tem uma confiança oscilando entre 95% e 82%, né, de confiança de que ele está reconhecendo a pessoa certa. Né? Então mesmo os dois estão com a mesma roupa, o mesmo chapéu e tendo um rosto bem parecido, o algoritmo consegue reconhecer precisamente cada um deles. Né? E aí uma pergunta, pensando em possibilidades, né, como que a gente poderia melhorar isso? Né? Então, por exemplo, hoje já acabaram, todo mundo comentando, né, a nova arquitetura de Capsule para reconhecimento com arquitetura de redes neurais. A diferença do Capsule é que ele começa a olhar mais os relacionamentos, né, das features. Né? Então, em vez de eu reconhecer que aquela imagem tem 2 olhos, um nariz e uma boca, e eu reconheço que isso é um rosto, ele começa a entender mais a geometria, né? Falando, olha, se eu tenho um olho ao lado do outro olho, embaixo tem um nariz, embaixo tem uma boca, então com isso eu estou dizendo que eu tenho um rosto. Agora, se eu tiver um olho em cima, um olho embaixo, uma boca no meio e um nariz no canto, ele sabe que não é um rosto. No caso de uma rede convolucional normal, ele pode até reconhecer que se tiver esses elementos é um rosto. Então o Capsule ele traz mais semântica para o entendimento. Então talvez usar uma arquitetura de Capsule aqui ele consiga resultados ainda melhores. Outra coisa que a gente pode pensar é uma incorporação de profundidade. Ou seja, em vez de eu usar só uma foto, se eu tiver um leitor de profundidade, ou seja, uma dimensão, né, de profundidade, eu vou conseguir muito mais precisão, porque eu vejo que o nariz está projetado ligeiramente para frente, as orelhas estão projetadas um pouco para trás, então eu vou ter um 3D do meu rosto. Então, por exemplo, o Kinetic ou o iPhone X, ele tem esse sensor de profundidade, então eu vou ter um vetor de entrada 4D, né? Eu tenho as três funcionalidades de RGB, né, nas dimensões da minha imagem, e eu tenho um componente a mais que é a profundidade desse pixel. Então, se eu adicionar essa informação no meu treinamento de imagem, fica muito mais fácil dele reconhecer as features, então deve de melhorar o resultado desse treinamento. E um último comentário é o OpenFace. Tá? O OpenFace é um projeto que está disponível na internet, aberto, que ele implementa todo esse algoritmo descrito do FaceNet. Então ele faz a implementação desse algoritmo em Python e Torch, disponibiliza isso para quem quiser baixar e usar, e ele já tem esse modelo treinado. Então você pode usar a biblioteca, importar o modelo e importar os dados de treinamento. Então simplesmente fazendo download disso, você já consegue pegar suas fotos, treinar elas, treinar como? Rodar o algoritmo em cima dessas fotos, gerando os embeddings, e aí você usa um SVM para fazer a classificação. Então assim, a parte de geração dos embeddings, você não precisa mais se preocupar. Você basta usar o OpenFace, usar a rede já treinada, e você vai conseguir os embeddings muito bem feitos, que foi o que foi feito nessa brincadeira aí do Will Ferrell. Tá? Então você já consegue usar todo esse algoritmo pronto, treinado, você vai usar só para alimentar a sua imagem e gerar o seu embedding, ou seja, como você transformar a sua face, né, a sua foto, reconhecer a face e gerar um embedding, que seria como um hash de identificação dessa face. Com esse hash em mãos, o que ele te garante, de certa forma, é que todas as faces da mesma pessoa vão gerar um hash muito próximo, um embedding muito próximo. E todas as faces diferentes, de pessoas diferentes, vão gerar embeddings diferentes. Então, se você aplicar isso num SVM, fica muito fácil de você fazer cluster. Uma outra coisa que é interessante que pode vir aqui é que o algoritmo, né, esses embeddings, eles poderiam facilmente separar uma pergunta, né, vale a pena a gente analisar o resultado, mas, por exemplo, se ele reconhece facilmente homens e mulheres, né, dado que eles vão gerar embeddings diferentes,
pode ter alguma dimensão que está agrupando homens e mulheres. Por exemplo, europeus e asiáticos. Como eles têm algumas características comuns, pode ser que em alguma dessas dimensões, se a gente fizer uma separação, um SVM, você veja que o perfil asiático é todo agrupado em uma dimensão, o perfil europeu é agrupado em outro, então essas características podem estar presentes. Uma pergunta que o pessoal às vezes aparece, né? Fala, poxa, a gente viu alguns treinamentos aí que gerava discriminação racial no reconhecimento de face, etc. Isso é muito ligado à base de treinamento. Se você tiver uma base de treinamento homogênea, né, a tendência é que ele aprenda a fazer essa separação corretamente, né? Se você tiver uma base de treinamento viciada, ou seja, muitas pessoas europeias e poucas asiáticas, ele vai ter dificuldade em fazer essa diferenciação, né? Então, muito desse reconhecimento preciso vem de você realmente usar uma base de treinamento homogênea que consiga ter todos os casos representados. Então o OpenFace, só para fechar aqui, esse aqui seria um pouquinho o pipeline dele, né? Ele vai ter uma imagem de entrada, ele vai detectar onde está a face, vai detectar o padrão, fazer aquela transformação, e com isso ele gera um crop. Esse crop ele alimenta na rede neural, Deep Learning. Isso vai te gerar um embedding de 128 dimensões numa hiperesfera de raio 1, né? E com esse embedding você consegue transformar em clusterização, detecção de similaridade, classificação, né? Então essa fase final o algoritmo não faz, mas ele te deixa pronto para você fazer de um jeito muito simples, tá? Então era isso que eu queria apresentar. Espero que eu tenha conseguido passar um pouco a ideia de embeddings, reconhecimento facial e o uso do FaceNet. E agora, se tiver algumas perguntas aí no slide, a gente consegue tentar responder, né? Então, primeira pergunta é: o custo computacional para fazer o reconhecimento de imagem em tempo real é bem custoso. Existem serviços de terceiro que eu possa utilizar? Eu acho que não sei dizer se existem esses serviços, acredito que sim, mas a proposta desse algoritmo do FaceNet, por isso que ele trabalhou com vários tipos de modelos de redes, né, desde modelos mais complexos até modelos mais simples, é que ele consiga fazer esse processamento em tempo real. Então, por exemplo, num desktop, a ideia seria que uma rede mais complexa ele conseguisse, por exemplo, um desktop com uma placa de vídeo aceleradora, ele conseguiria fazer esse reconhecimento em tempo real. Um celular já não conseguiria, mas aí a ideia é que ele usa aquelas redes mais simples, que exigem um menor número de operações matemáticas, para que o celular consiga fazer também, talvez não em tempo real, mas você identificar uma foto e fazer o reconhecimento dela. Tá? Então, assim, a proposta do FaceNet é te propor vários níveis de redes neurais já treinadas, para que num celular ou no desktop você consiga fazer esse reconhecimento de forma bem rápida. Eventualmente você pode usar uma cloud com uma máquina mais robustas para fazer esse processamento. Então, assim, o reconhecimento de uma imagem não é demorado. E aí, como são trabalhos independentes, se você precisar de fazer muitos reconhecimentos em paralelos, aí você usa a cloud para escalar isso. Tá? O Google, por exemplo, naquele modelo dele de reconhecimento de imagem do Google Fotos, ele já faz isso de certa forma, né? Ele vai ter lá várias fotos, para cada foto ele identifica. Isso é uma coisa interessante do embeddings, né? Por exemplo, você tem uma câmera de segurança filmando a sua casa, pegando um pedaço da rua. Se você tem todo dia uma pessoa estranha que passa na frente da sua câmera, o sistema vai identificar um rosto, vai identificar aquela pessoa e vai gerar um embedding para ela. Você não sabe quem que ela é, mas você sabe que ela gerou aquele embedding. Se todo dia essa pessoa passa na sua câmera, todo dia ele vai gerar esse embedding. Então você vai conseguir identificar que, olha, eu não sei quem que é essa pessoa, mas eu consigo te dizer no sistema que todo dia essa pessoa passa na frente da sua casa às 8 horas da manhã. Ou todo dia essa pessoa fica sentada na frente da sua casa olhando a sua casa. Então o embedding ele consegue fazer isso. Tá? O Google faz um pouco isso, né, para o reconhecimento de fotos. Então, assim, se tem um serviço que faça isso em tempo real, eu não sei te dizer, mas dado esse algoritmo e dado o uso de cloud, etc., eu acho que você conseguiria usar esse algoritmo para fazer isso. Uma segunda pergunta: essa tecnologia é mesmo utilizada no reconhecimento de íris? Não sei dizer. Eu não sei qual que é o processo que eles usam no reconhecimento de íris. Tá? Esse FaceNet ele é otimizado para reconhecimento facial. O de íris, eu imagino que você tem uma dificuldade de você realmente reconhecer o olho e conseguir fazer uma leitura da íris, né? Que por uma foto, uma simples foto, mesmo que você dê zoom nela, você não vai ter muita informação de íris.
Então eu imagino que para fazer a íris ele deve de ter uma luz diferenciada, não sei se infravermelho, que jogando na íris ele consiga extrair mais informações na íris, e aí usar o que ele extrair da íris, eu poderia fazer um processo similar, né? Ou seja, com uma boa leitura da íris, usar um equivalente a um FaceNet, mas treinado em íris, ou gerar um embedding de íris, aí eu acho que você conseguiria sim fazer uma identificação, em vez de foto, de faces, usar para um reconhecimento de íris. Tá? Mas aí, dado que você tem uma boa imagem da íris, eu acredito que esse mesmo algoritmo funcione bem para íris. Aí a sua dificuldade vai ser como é que eu tiro uma boa foto da íris. Não basta tirar uma foto do rosto e dar um zoom. Tá? Eu preciso realmente ter uma alta definição na leitura da íris e provavelmente uma iluminação diferente, talvez uma projeção de uma luz infravermelha, ultravioleta, não sei. Mas para que eu consiga extrair as features da íris. E aí eu acredito que esse mesmo algoritmo poderia ter um bom desempenho. Né? Outra pergunta, você sabe se dá para usar essa metodologia, algoritmo em NLP? Natural Language Processing? Acredito que não essa rede no modelo que ela foi treinada. NLP tem muitos algoritmos, né? Tem modelos de redes neurais dedicadas a NLP. Tá? Então, eu diria assim, redes neurais e Deep Learning, com certeza, você consegue fazer muita coisa com NLP. Tá? Especificamente o FaceNet, ele foi projetado e otimizado esse fluxo para reconhecimento de imagens e de faces. Tá? Então, eu acho que talvez o NLP pegar as is e trabalhar com ele, não sei dizer, tá? Mas que redes neurais, no geral, você consegue outras arquiteturas que trabalham melhor com o NLP, sim. Tá? Se fizer algum tipo de normalização da imagem, pode ajudar no reconhecimento? Acredito que sim. Tá? Se você conseguir, além desse trabalho que foi feito, né, de identificar a face e rotacionar ela e deixar com as mesmas posições, ter algum outro tipo de normalização, que, por exemplo, diminua a diferença de luminosidade, variações de cor, né? Por exemplo, às vezes a pessoa está numa sala mais escura, algum lugar mais claro, luz do sol, luz interna, sombra. Se você conseguir algum tipo de normalização que elimine essas variações, vai ficar mais fácil para o algoritmo aprender features, porque aí ele não precisa se preocupar em aprender essas diferenciações. Essas diferenciações já vão vir eliminadas e o algoritmo vai usar todo o poder de aprendizado em outro ponto. Tá? Então acho que ajuda, deve de facilitar a vida do algoritmo sim. Tá? Mas eu tenho a impressão de que, da mesma forma que o algoritmo, sem fazer aquele ajuste de rotação do rosto, ele aprendeu a reconhecer os rostos com uma boa precisão, o facilitar a entrada dele, né, ou seja, eu rotacionar o rosto e deixar ele na mesma posição, permitiu ao algoritmo não ter que aprender essa diferença. Então ele usou o poder de aprendizado para outras coisas. Então, o caso de normalização, eu acredito que sim. Você simplificar, né, ou seja, você dá uma entrada mais mastigada para o seu sistema, ele fica mais fácil. Da mesma forma, eu acredito que se você conseguisse ter uma rede neural mais profunda, né, ou seja, com mais camadas, mais tempo de aprendizagem e mais exemplos, ele conseguiria eliminar a necessidade dessa normalização. Ele aprenderia o que você vai fazer em normalização, ele aprenderia na rede. Só que eu teria que ter uma rede mais complexa, com mais treinamento e mais amostragem. Então eu poderia deixar isso para dentro da rede também, só que a rede vai ficar mais complexa, ou eu posso simplificar, né, já dar dados mais mastigados para a rede, e aí com uma rede mais simples eu consigo fazer a mesma qualidade de reconhecimento. Qual é a influência da resolução original da imagem? Uma imagem de alta resolução é muito melhor... Ih, pulou. Acho que está na terceira linha ali agora, né? Uma resolução é muito melhor do que uma imagem média, por exemplo? Sim. Tá? Eu acho que isso aparece nesse exemplo aqui. Dá para ver. Cadê? Ah, não. Desculpa, eu não colei aqui, tá? Mas tinha uma tabelinha também no paper, então se você consultar o paper lá, dá para ver. Tem uma experiência que eles fizeram usando qualidade de imagem, então compactação de JPEG, compactações maiores, como você tem mais perda de informação,
dificultava um pouco mais o índice de acerto e com mais qualidade aumentava o índice de acerto. Outra coisa que dá para ver, essa tabela, essa primeira tabela aqui, você vê que a segunda e terceira linha, o N2 e o N3, é a mesma rede, só que usando, desculpa, a linha 2, 3 e 4, né? N2, N3, N4. É a mesma rede, só que usando imagens de entrada menores. Enquanto uma está usando 224, a outra está usando 126 e a terceira está usando 96. E você vê que o nível de acerto dele cai, de 89 para 88 para 82. Se você aumentar o tamanho da imagem, você vai melhorar o seu acerto. Se você diminuir, você vai piorar. Tá? O problema é que imagens maiores vão demandar muito mais processamento. Tá? Então a sua rede vai ficar mais pesada. Você vai precisar de mais processamento, mais treinamento, mais tempo de treinamento e mais imagens para você fazer o treinamento. Tá? Mas sim, se você tiver maiores imagens, você consegue maior qualidade. Isso eles conseguiram mesmo por métricas. Então acho que essas foram as últimas perguntas. Se surgirem mais perguntas depois, a gente pode responder depois e passar as respostas. Espero que tenha conseguido passar o conteúdo para vocês. E continuem aí que daqui a pouco temos mais uma apresentação do Tech Summit. Valeu, pessoal!